Então, esses exercícios que a gente está vendo aqui, da parte de energia, né, conservação da energia, o 9, o 13 e o 15, vão trabalhar com aquelas equações da energia mecânica no final antes é igual a energia mecânica final, principalmente quando a gente não tem atrito ou forças externas atuantes, né? Então, no primeiro problema, que está mostrando aqui no problema 2, que seria sobre esse carrinho fazendo elevações, ele quer saber as velocidades em vários pontos, por exemplo, de acordo com as alturas. Então, aqui vai relacionar energia cinética e potencial gravitacional em cada ponto. Então, você tem energia cinética e potencial aqui, a soma delas, que é a energia mecânica, é a mesma. E aí ela vai se conservar em todo o movimento. Então, se manteve a mesma altura, a energia potencial vai ser a mesma dessa altura e a cinética também. Se diminuiu a altura, aí vai cair a energia potencial e vai aumentar a cinética. Se aumenta a altura, e aí então vai tendo essas trocas de energia. Então, basicamente, aqui vai ser o casamento da energia cinética e potencial antes e em cada instante. Na 13, só para falar de forma geral, tá? Depois, se alguém tiver uma dúvida específica nessas aqui também, eu volto. Na 13, a gente já está falando de uma mola. Então, a energia que vai estar envolvida nessa relação aqui vai ser energia potencial elástica, meio de Kx2. Mas também vai ser esse balanço, energia cinética mais energia potencial, antes é igual a depois. No item 15, que é a dúvida específica, né? Nós vamos trabalhar com isso também. Só que vai ser energia cinética e energia potencial. Deixa eu só abrir ali no Acrobat, que ele permite que eu copie. Isso, que eu consigo copiar. Só um minuto. Então, deixa eu abrir aqui aquele quadro de comunicações. E aí, deixa eu ir lá no exercício. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui. Ótimo. Ver se eu copio isso aqui. Então, tá aqui o exercício. Eu não sei se está dando para... Vocês não estão conseguindo ver ele, razoável aí? Sim. Né? Então, vamos lá, vamos ler o exercício. Na figura ao lado, né, essa daqui, um caminhão perde os freios quando estava descendo uma ladeira a 130 km por hora, então essa é a velocidade que está descendo, e ele dirige o veículo para uma rampa de emergência sem atrito, que tem uma inclinação de 15 graus, que é esse θ. Então ele passa a massa do caminhão. Então, qual é o menor comprimento L que essa rampa tem que ter para que o caminhão pare antes de chegar ao final? Né? E qual o comprimento mínimo L aumenta, diminui ou permanece se a massa do caminhão aumentar ou se a velocidade for menor. Tá? Então, a ideia que eu falei com vocês, vamos pegar aqui a canetinha. Então, a ideia seria essa conservação da energia mecânica. Né? Aí a gente viu que a energia mecânica ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. Então, se não tem atrito e a energia se conserva, esse conjunto, energia cinética mais energia potencial, antes tem que ser igual à energia cinética mais a energia potencial depois. Né? Então, basicamente, a gente teria, então, energia cinética inicial mais a energia potencial inicial tem que ser igual à energia cinética final mais a energia potencial. Mais a energia potencial final. Como que eu posso descrever as energias? Então, a gente viu que a energia cinética é meio de mv2 e a energia potencial é mgh. Nesse primeiro caso, né, quando ele vai começar a subir, então vocês concordam que se a gente estivesse pegando um caminhão lá atrás, devido à ação da gravidade, ele iria acelerar até chegar aqui. Então, ao ler, né, ele estava descendo a ladeira quando ele vai para a rampa. Então, na hora que ele vai começar a subir essa rampa, a gente pode falar que nosso caminhão está no zero
de potencial, né? Ele está aqui, a gente pode chamar esse nosso nível de 0, e aqui pode ser o nosso nível, por exemplo, H, porque o 0 da energia potencial você escolhe onde você quer, né? Você pode escolher onde que você quer colocar ele, a referência. Então a gente pode colocar ele aqui, por exemplo, nesse nível. Então, no primeiro momento, quando o caminhão chegou nesse ponto, ele está no 0 da nossa energia potencial e ele só tem energia cinética, que é dado por quê? Meio de mv2. Então a gente tem a massa, tem a velocidade, a gente consegue calcular esse valor. Na hora que ele sai, ele começa a subir. E aí essa energia cinética que ele tinha, que era máxima, começa a diminuir à medida que ele sobe, até ela toda se transformar em energia potencial gravitacional, que é quando ele se para. Então, no ponto final, quando o caminhão chegar aqui nesse final dessa altura, a energia cinética dele vai ser 0, porque ele vai ter parado. Então, com isso, a gente já consegue descobrir qual que é a altura que essa rampa precisaria ter, né? E aí, com essa altura e com o ângulo, a gente consegue descobrir qual que é o valor da hipotenusa, que é o L. Então, vamos lá. Vamos pegar a canetinha aqui. Então, a gente tem inicialmente que meio de m vezes a velocidade ao quadrado tem que ser igual a mgh. Todo mundo entendeu a formulação do programa até agora? Então, essa é a condição quando o caminhão está aqui, vai começar a subir, e essa é a condição quando ele chegou numa certa altura e parou. Supondo que na hora que ele está nesse ponto, eu estou definindo meu 0 de energia potencial aqui, e na hora que ele chega nesse ponto mais alto, ele para, né? Então, aqui já dá para ver que a nossa massa, né, não vai... Eu nem precisava dar essa informação, né, nesse caso, ela vai se cortar. A velocidade ele deu em quilômetros por hora, a gente vai passar para metros por segundo. Então, só para a gente lembrar, né, 130 quilômetros por hora. Uma forma mais fácil de fazer é dividir por 3,6 ou fazer aquela transformação, né, multiplicar por metro, dividir por quilômetro, multiplicar por minutos, dividir por hora, e fazendo aqueles produtos de 1, né, que a gente viu que no final dá esse fator de 3,6, que daria 36,1 metros por segundo. Eu acho que é nessa parte que, se alguém tiver dúvida em como fazer essa transformação para metros por segundo, pode me perguntar agora que eu refaço aqui, sem problemas. Então agora a gente tem a velocidade, a gente vai substituir na equação para a altura. Então a altura ela vai ser a velocidade ao quadrado sobre 2g. Basicamente é isso. Então, substituindo aqui 36,1 ao quadrado, dividido por 2 vezes. E podemos usar, por exemplo, 9,8. Quem quiser pode usar 10. Você só tem que deixar claro isso. E aí a gente encontra aqui uma altura de 66,5 metros. Ah, mas essa é a minha altura H. Eu quero saber qual que é o comprimento L. Então, vamos pegar lá o nosso triângulo. Nosso triângulo retângulo. Aqui é 15 graus. Aqui é 66,5. E aqui é L que eu quero descobrir. Então, você pode usar, por exemplo, uma forma seria utilizar o seno, né? Se eu usar aqui o seno de 15, eu vou ter o cateto oposto, que é 66,5, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, L é igual a 66,5 dividido por seno de 15. Ao fazer esse cálculozinho, vocês vão encontrar 257 metros. Alguma dúvida? Até aqui? Ô, professor, no caso, tem algum problema? Por exemplo, nesse 36,1 eu usei só 36 e no valor da gravidade eu também coloquei 10. Tem Não tem algum problema problema? nenhum. Não, você vai encontrar valores ligeiramente diferentes porque você escolheu outros valores para a gravidade e aqui você quis diminuir, né, a casa depois da vírgula. Mas assim, esse é um exercício, sei lá, você encontrou 270, 260, não vai variar
enormemente, né? Não tem problema nenhum. Só que na prova, ou numa avaliação, ou num exercício, você tem que deixar claro quais são os valores que você usou, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu coloquei G aqui e 9,8. Então, na hora que eu estiver lendo, você vai colocar G aqui e 10, né? O que eu não gosto, o que eu acho que é ruim para vocês, porque vocês não conseguem achar o erro, e ruim para mim corrigir, é se vocês mostrarem uma equação e colocar só a resposta. Aí eu não tenho como entender o que você usou de constante. A não ser que você coloque a equação e escreva V valia 36,1, G valia tanto, logo isso é igual a isso. Ou você faz igual eu fiz aqui, você coloca entre parênteses as constantes que você substituiu, os valores, porque eu gosto dos exercícios e dos exercícios não vai fazer tanta diferença porque eu não vou corrigir pontualmente. Eu vou praticamente contabilizar a porcentagem que vocês fizeram. Mas na prova, eu prefiro que vocês façam todo o passo a passo da conta. Porque às vezes a pessoa vem cá, ó, montou a equação certa, jogou na calculadora e errou. Eu não tiro ponto se isso acontecer. Se você escreveu certo e aqui botou um número errado, eu imagino que você digitou errado na sua calculadora. Mas o seu raciocínio até aqui está certo, para mim a resposta está certa. Agora, veio da equação direto para a resposta, errou a resposta, é zero. Eu não tenho como saber o que você errou. Tá bom? Então não tem problema você ter feito dessa forma. Então a letra A seria isso. Na letra B, como o comprimento L aumenta, diminui ou permanece se a massa do caminhão for menor? O que vocês acham? O que altera se a massa for menor? Isso aqui é a letra A, né? O que altera? A gente viu que a massa cortou, né? Então a massa não altera. O que altera então? A velocidade. Se ele tivesse mais veloz, ele iria alcançar uma distância maior. Então aí vai para a pergunta C. E se a velocidade for menor? O que vocês acham que vai acontecer? L será menor. Beleza? Então aqui, ó, os outros exercícios dessa lista, o 9 e o 13, é essa mesma equação que vocês vão aplicar. No 9 é idêntico a isso aqui, ó. Só que não necessariamente, por exemplo, no ponto B, no ponto A, você vai ter, no ponto B principalmente, você vai ter energia cinética e potencial juntas. Você não vai ter zerado. Aonde que vai ser zerada a energia potencial? Em C, ó. A energia potencial em C é zero. Então a cinética aqui vai ser máxima, né? Então, assim, a equação para fazer a 9 é essa mesma relação. Na 13, também essa mesma equação, só que o nosso U ele vai ser meio de Kx2, em vez de ser mgh. Mas, de uma certa forma, é a mesma coisa. Então, está respondido? Ou está solucionada a dúvida? Sim, eu não tinha conseguido trabalhar muito bem com essa fórmula nessa questão específica. Mas os exercícios é para vocês praticarem mesmo, exatamente para isso que aconteceu com você. Achar a dificuldade, aí você tirou a dúvida da sua dificuldade ou você aprendeu. É para isso. Se não fazer exercício e só copiar do colega, vocês não vão ter dúvida. Porque vai estar copiando, vai achar que entendeu na hora. Ah, estou entendendo, estou entendendo. Mas mesmo que vocês copiem, eu não vejo problema nisso. Ou da internet, ou do colega, tente fazer a lista sozinho depois. Se você não conseguiu, você não entendeu. E aí você não está levando esse conhecimento para você no final, né? Alguém tem alguma outra dúvida, algum Eu exercício da queria lista? perguntar sobre uma fórmula. Pode. É Bom, porque eu estava resolvendo uma questão, aí lá falava, acho que foi até foi na 9, eu não lembro agora, mas, ou foi na 2. É que fala que a energia mecânica ela é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Pode ser duas energias potencial diferentes ou não? Foi na 13. Agora eu pode, lembro. pode, É pode. porque eu pensei que eu estava fazendo errado se eu fizesse isso. Aí eu fui pesquisar e aparecia que podia ser. Pode sim. Deixa eu voltar aqui para aquele bloco de notas aqui. Aqui, ó. Pode, exatamente, né? Igual a gente tinha visto aqui, ó. Só 2 segundos aqui, só para confirmar o que você já viu aí. Então a gente viu aqui, né? A energia mecânica, a energia cinética mais a energia potencial. Se a energia mecânica inicial ela é igual à energia mecânica final, então eu tenho que a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial é igual a zero. Então eu vou ter a energia mecânica final
menos a inicial, vamos pegar aqui o K inicial, o final, então o que eu vou ter aqui? K final menos K inicial, mais o final menos o inicial. Então, isso daqui é a variação da energia mecânica, final menos inicial. Isso daqui é a variação da energia cinética. E isso daqui é a variação da energia potencial. Beleza? Aí, qual que é a forma dessa energia potencial? Ela pode ser diferente. Pode ter até origens diferentes. Às vezes, ele começou com a energia potencial gravitacional, no estado inicial, que você soltou, mas no final, essa energia potencial gravitacional foi absorvida por uma mola que foi apertada e aí virou energia potencial elástica. Então, pode acontecer. Aí, igual você falou, de um lado, no caso inicial, a equação dela era mgh e o final ficou sendo meio de kx2. Nenhum problema. Transformou-se a energia. Tá bom? No caso da cinética, só tem um tipo, ela não vai se transformar em energia cinética com outra equação. Mas as potenciais, elas podem ser transformadas entre si também. Tá? Obrigado. Acho que eu até te engasgado um pouquinho naquela questão que eu pedi pra você resolver por causa disso, que eu pensei que ia ter que ter duas potenciais, porque eu tinha respondido essa daí. Não precisa. E pode ser zero. Né? Alguma delas pode ser zero também, não tem problema. Sim, são muitos exercícios que eu marquei, mas a maior parte deles é mais aplicação das equações, para vocês praticarem mesmo, né? Ah, eu tô achando bobos os exercícios, mas vai fazendo. Uma hora vai chegar numa vez que está um pouco mais difícil, vai exigir que você volte na matéria. Infelizmente, exatas, eu sei que vocês estão no curso de biológicas, mas exatas se aprende muito com repetição, né? É o que mais ajuda, né? Você repetir vários tipos de exercício com obviamente, perguntas e problemas diferentes, para não ser enjoativo também, né? No cálculo, às vezes fica assim, né? Calcula as integrais. Aí tem 50 integrais praticamente iguais uma à outra. Então, aqui, pelo menos na física, tenta-se aplicar problemas com situações físicas diferentes, mas as equações são basicamente as mesmas. Eu não vou colocar a equação na prova, tá? Até porque vocês vão fazer essa prova com consulta, né? Então, é mais importante ainda que vocês tenham seu material de estudo, ou resumos, ou acesso, porque nunca li o livro, abrir o livro e começar a procurar a equação para entender qual que usa, 24 horas não vai ser o suficiente. Tá? Se você fez a lista, entendeu o conteúdo e sabe aonde encontrar informação, uma equação, por exemplo, ou fez o seu próprio resumo, aí vocês vão tirar de letra. Tá bom? Se eu fosse dar essa Ô, prova professor, presencial para vocês, eu colocaria as equações na prova, tá? Se eu fosse abrir aqui o Google por uma hora para vocês fazerem a prova, eu iria colocar as equações, lógico. Mas vocês vão ter 24 horas para fazer isso, então eu não vou colocar a equação, não. Sim? Pode perguntar? Heber. ô, professor, explica a questão 22 para mim, da primeira parte, da primeira lista. Eu não entendi muito bem ela, não fiquei meio em dúvida, Tá. porque lá pede, acho que é a área de uma folha ou alguma coisa assim, aí eu não sabia qual forma eu usava. Basicamente é porque você tem a densidade, com a densidade você vai ter a massa, aí com a massa você vai calcular qual que é a área que você tem por uma espessura tal. Assim, o volume não muda, ele pode se transformar de um fio numa chapa, só que aí na hora que ele virar uma chapa, ele vai ser a área da chapa vezes a espessura para manter o mesmo volume anterior. Então vamos fazer ela aqui. Isso é só para dar um geral de como que seria. Então aqui estaria. Tá muito pequeno aqui para vocês enxergarem? É melhor aumentar um pouco, né? Então, nesse exercício específico, né, o ouro tem uma massa específica, que seria aquela densidade, né, que a gente chegou a ver na aula. Deixa eu clicar aqui. Então, ó, a densidade dele é 19,32 gramas por centímetro cúbico. É um material dúctil, maleável e pode ser feito em fios, folhas, muito mais. Então, A, se uma amostra de ouro com uma massa D, então na letra A, uma massa de 27,63 gramas, é prensado até se transformar numa folha. Então é uma massa, né? Ele não está nem aí para o volume dela, está falando só da massa. Ela é prensada até se tornar uma folha com uma, com uma espessura de 1 micron, metro. Qual é a área da folha? Então a gente sabe que o volume da folha vai ser a área vezes
a espessura, né? A espessura ele já deu para gente, que vale 1 micrômetro. Então eu tenho a massa, tenho a densidade, posso encontrar qual que é o volume de material que eu tinha, e ao virar uma folha, esse volume só vai ser transformado, né? Então vamos lá. A ideia seria, né, a densidade é a massa sobre o volume. A gente até chegou a ver essa parte de densidade dessa forma, só que realmente no exercício que eu coloquei no laboratório, já é a densidade de um líquido. Aí entra um pouco de outros conteúdos, como o empuxo, né, um pouco que talvez, apesar de eu não ter dado, a equação está escrita lá, como que funciona. E vocês viram, acho que no segundo grau. Então, calculando o volume aqui, ele vai ser a massa sobre a densidade. Se a gente faz, então... Aqui a gente já tem gramas, e aqui tem centímetros cúbicos. Então, eu posso manter essas unidades e minha resposta vai sair em centímetros cúbicos, né? Então, se eu botar aqui 27,63 gramas dividido por 19,32 gramas por centímetro cúbico, vai cortar grama com grama, o centímetro cúbico vai passar para cima, e aqui nós vamos encontrar um volume de 1,43 centímetros cúbicos. Agora que você tem um volume, a gente pode passar o volume, se quiser, para metro, acho que é razoável fazer isso, e aí a gente tem um volume e tem uma espessura. Com o volume e com a espessura, ou seja, o volume da folha dividido pela espessura, a gente encontra a área. Tá? Ao transformar, por exemplo, isso para centímetro cúbico, a gente pode aqui, multiplicar por 1 metro e dividir por 100 centímetros. Aqui é 1, né? 1 metro por 100 centímetros vale 1, só que eu quero fazer isso para o cubo. Então, eu vou multiplicar isso elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1. Então, eu não estou alterando qual que seria o valor, né? Eu estou alterando só a escala. Nesse caso, eu teria, fazendo essa multiplicação, né? Levando isso aqui ao cubo, eu ficaria com... eu teria que fazer na calculadora isso aqui, né? Não, se bem que não precisa não. Isso aqui é 10 a 2. Elevado a 3, 10 a menos 6. Então, isso daqui é equivalente a ser 1,43. Fica igual. Vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Todo mundo entendeu? Que é 10 a menos 2, elevado a 3, 10 a menos 6. Ah, não, ele vai para cima como 10 a 6. Desculpa, gente. É positivo isso aqui. 10 a 6, tá? Então, foi transformado esse valor, né? Não, tá certo, tá certo. Isso aqui é 10 a, isso é 10 a 2. Tá 100 centímetros aqui, né? O centímetro vai contar com centímetros, isso aqui é 10 a 2. 10 a 2 passa para cima como 10 a menos 2. Tá menos 2, tá certinho. 1,43 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Agora que eu tenho isso aqui em metro cúbico e tem a espessura em metros, eu vou encontrar minha área em metros quadrados, né? Então, indo para essa equação, a minha área ela vai ser igual o volume dividido pela espessura. Então, isso aqui vai dar o volume de 1,43 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, dividido pela espessura de 1 vezes 10 a menos 6 metros. Porque 1 micrômetro é 10 a menos 6, né? Então, fazendo isso, eu tenho que ela vai ter 1,43 metros quadrados. Essa é a área da minha folha. Tem outra coisa? Não. Aí tá. Aí depois é B, né? Todo mundo entendeu até aqui o raciocínio? Entendi. Entendeu? Você tem aqui a densidade e a massa, descobrimos o volume não pode alterar só porque você alterou a forma, então, mantendo o volume constante, a gente encontrou a área. Na letra B, se em vez disso o ouro é transformado em fio cilíndrico, com 2,5 micrômetros de raio, qual é o comprimento do fio? É a mesma coisa, só que a área agora do fio, ela vai ser πr2, né?
o volume do fio vai ser a área do fio vezes o comprimento que ele quer saber. Né? Qual que seria o comprimento do fio? O volume do fio a gente já sabe, é o mesmo volume da letra A, 1,43, desculpa, 1,43 metros cúbicos, né? 1,43 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então eu tenho o volume do fio, a área do fio eu posso calcular, πr2, onde R é 2,5 microns, e aí eu descubro L. Então basicamente é só substituir na equação também, o comprimento do fio vai ser o volume do fio sobre a área do fio, a área de seção, né, que ele passou. Então, o volume a gente já sabe que é 1,43 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse aqui vai ser um pouquinho mais chato de calcular. A área vai ser πr2, π, vezes o raio. Aí o raio tem que estar em metros, né? Aqui está em 2,5 micrômetros. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 6, para estar em metros, ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo agora, a gente encontra que o comprimento do fio seria 72,84 km. Aqui, para não complicar, vou colocar em metros, tá? 7,28. Aí esses, depende do tanto que casas decimais que você levou, vezes 10 a 4 metros, que daria 7,72,3 quilômetros. 72,3 não, ficou ruim, né? 72,8, né? 72,8 km. Nossa senhora, escrever nessa mesinha aqui ainda tem que melhorar, né? Beleza? Então, a ideia desse problema é manter o volume constante. Solucionada a dúvida? Ó, professor, eu fiz essa conta, só que tudo em centímetro. Não tem problema. Ele não determinou que tem 100 metros. Pode fazer em centímetros, para transformar menos, né? Porque ele já deu tudo em centímetros, né? Aí você vai encontrar em centímetros quadrados, em centímetros de distância, não tem problema algum. A unidade não faz vocês errarem. Só se o problema fosse específico, né? Responda, isso aí é vestibular, né? Tá lá, em metros, em não sei o quê. Aqui nos exercícios não tem problema. Ó, professor, tem outra questão que eu fiquei meio assim, é porque eu respondi ela, só que tava toda hora dando um valor errado. Aí eu fui pesquisar pra ver o que que é que tava dando errado. Aí eu vi que eu tava fazendo certo, só que a resolução do porco tava errada. Mentira, assim, não é que a resolução tava errada, é porque não tinha resposta correta na internet. Aí eu queria que o senhor resolvesse ela pra mim, Qual que é? por favor. A 43 do módulo, deixa eu ver aqui. Qual que é? Peraí que eu tô caçando. Do Aqui, ó. módulo 7 de 7. potência. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Deixa eu copiá-la aqui. Essa daí é um pouquinho. Tinha desenho disso? Não. Não. No primeiro, no segundo, tá. Uma força de 5 newtons age sobre um corpo de 15 quilos. Tá, vamos lá. Eu não sei se eu cheguei a passar para vocês. Nesse caso, a equação da potência.
Que potência é igual a força, vezes velocidade, vezes cosseno? Essa eu cheguei a passar, né? Que é Passou. relacionado com a velocidade. Aí eu passei também que a potência era trabalho por tempo, né? Passou também. Cheguei a passar, né? Então, vamos chegar aqui e ver. Calma aí. Então a gente chegou a ver a definição do trabalho, né? Uma delas era que é força vezes o deslocamento. Isso daria, né? FD. E aí, se os dois estiverem 90 graus, né? Se a força não estiver no mesmo sentido do deslocamento, não tem trabalho, né? Então, isso mostra que se for cosseno, né? Seria o cosseno, seno do ângulo entre eles, né? Que se aí se for... Não, cosseno, desculpa. O cosseno entre eles, né? Porque aí, se o ângulo entre eles for zero, exatamente. Se o ângulo é do escalar, né? Se o ângulo entre eles for zero, ou seja, se eles são paralelos, o trabalho é máximo. Se eles são perpendiculares, o trabalho é zero. Aí depois nós chegamos a ver que a potência ela era, uma forma de ver ela, é a taxa de variação do trabalho no intervalo de tempo. E aí eu acho que eu mostrei, mas eu não sei se eu cheguei a fazer, que a potência instantânea seria, né, a derivada parcial desse trabalho no intervalo de tempo. Então isso acontece, né, você chega daqui para cá, quando você faz o limite do trabalho sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero. Isso aqui é só a definição da integral, tá? Definição da derivada, desculpa. Então, quando você tem um intervalo grande de tempo e um trabalho que ocorreu nesse intervalo grande, você usa essa equação da potência média. Quando você quer saber uma fração, né, ao longo desse caminho, você aplica esse limite para um intervalo de tempo muito curto, que acaba julgando a potência para essa derivada, né? Então, baseado nisso, nessa equação de Carr, eu posso calcular a potência instantânea, que é o que ele quer nesse caso, através do tempo que atuou, do tempo que atuou essa potência. Ele quer saber o trabalho, né? Primeiro ele quer saber o trabalho. Então, o trabalho realizado pela essa força, né? Então, uma forma de você encontrar o trabalho sabendo a potência seria através dessa expressão. E aí a forma de se fazer ele seria integrar dos dois lados. Integrar aqui no próprio trabalho e integrar aqui no intervalo do tempo. Então, eu estaria somando pequenos intervalos de tempo que essa potência foi aplicada. Isso aqui seria basicamente o cálculo, só para vocês tentarem visualizar isso graficamente, né? Se eu tivesse aqui um gráfico de potência por tempo, e aí eu tenho uma curva de como ela está acontecendo, essa integral, ela seria calcular as fatiazinhas dessa curva. Então, a integral seria calcular essa integral calcular essa área, onde aqui eu tenho meu intervalo ΔT, P, essa é a minha própria função aqui, que está acompanhando ela nesse intervalo. E a área calculada, que é esse PDT, é o meu trabalho feito, né? Que seria daqui. Então, daqui sai o meu próprio trabalho, que é o que eu quero calcular, e aqui como que seria para eu calcular no primeiro, no segundo e no terceiro segundo. Aí como que seria a expressão para isso? Por isso que eu estou perguntando, que ele... Mas aí o que eu estou achando engraçado nesse problema
Vamos abrir ele aqui. Porque ele não tem a distância, por exemplo, e ele não tem uma expressão para essa força aqui. Será que ficou faltando alguma coisa? Ô, professor, Ah, nessa questão, eu acho que provavelmente eu deve ter feito errado, mas eu tinha calculado, eu usei uma forma de força, que seria força igual a massa vezes a aceleração. Eu achei a uhum. aceleração e joguei naquela fórmula de distância, é, distância igual a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como fala que a partir do repouso eu considerei a velocidade inicial igual a zero, aí eu achei a distância, porque pede, né, no primeiro segundo, no segundo Uhum. segundo. Aí, com isso, eu joguei essa distância na área de trabalho, na fórmula de trabalho. Seria a força vezes a distância. E qual que foi o valor que você achou para o primeiro, por exemplo? No primeiro eu achei 0,825 joules. E no segundo, na B? No segundo eu achei 3,3 e no terceiro eu achei 7,42, mas aproximadamente. Mas é porque aí você calculou, provavelmente, não foi no intervalo, né? Você calculou no primeiro segundo, o primeiro mais o segundo segundo, o primeiro mais o segundo mais o terceiro segundo. Entendeu? Entendi. Aqui, aí poderia ser assim também. O jeito que você fez, acho que está até mais fácil. Eu estou tendo dificuldade aqui para encontrar qual que seria essa expressão, porque realmente ele não passou aqui qual que seria a expressão da força ou da potência. Né? Então vamos seguir essa lógica que Ô, ele. professor, Ah, é isso que o senhor falou que foi o que eu tava errando, porque eu calculei o trabalho em cada segundo. Eu calculei no primeiro, no segundo e no terceiro, só que ele dava valor errado do que eu estava olhando, né? Porque eu olhei, depois que eu terminei a questão, eu fui pesquisar para ver se estava certo. sim. Aí estava dando valor diferente. Aí eu fui até num fórum de física perguntar um povo, aí falaram que eu tinha que subtrair os trabalhos. Igual o primeiro trabalho que eu achei, aí quando eu calculasse o segundo, eu tinha que subtrair o primeiro que eu achei, e pro terceiro, subtrair do segundo. Aí eu não entendi por que que tinha que Porque tá subtrair. meio. Isso aí pode ser porque o próprio problema, a tradução dele ficou esquisita, porque tá assim, ó, calcula o trabalho realizado no primeiro segundo. Depois ele quer só no segundo segundo, entendeu? É meio que fica implícito que você tem que tirar o do primeiro. E esse que o colega fez, que ele deu a dica da forma que ele fez somando também. Quanto que é o primeiro mais o segundo, e o terceiro, o primeiro com o segundo com o terceiro. Então é meio que. Eu acho que é mais um problema na tradução desses problemas, que às vezes não fica tão claro, mas os dois estão certos. Você calculou somando ou separando, se você fez um, você sabe o outro. Se você não fez dessa forma que está escrito lá, é porque você não entendeu o português que está escrito aqui, né? Eu imagino. Então vamos fazer pela forma que ele falou, que eu estou achando que vai ser mais simples a gente substituir aqui. Então ele usou a ideia da força ser igual a massa vezes aceleração, encontrou a aceleração, que foi 5 newtons e 15 quilos. Então aqui vai dar 1 por 0, 1 dividido por 3, 0,33 metros por segundo ao quadrado. Aí com essa aceleração, baseados que o corpo saiu do repouso, velocidade inicial igual a zero, ele descobriu qual é a distância que esse corpo percorreu no primeiro segundo, fazendo meio de AT2. Né? Aí, nesse caso, deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Né? Se ele for numa direção x, vamos colocar aqui uma expressão de x no tempo. E essa expressão seria a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Posição inicial a gente pode falar que saiu do zero, a velocidade inicial do repouso. Então, a gente pode descobrir o x no tempo calculando através dessa aceleração. Então, no primeiro segundo, para um segundo, a gente tem que o x no tempo de um segundo vai ser igual a 0,33 vezes o tempo de 1 ao quadrado, dividido por 2. Aí aqui vai dar aquele valor de 0,33 por 2, que é isso mesmo? Peraí.
Isso. 0,167, né? É isso? 167? Tem de cabeça aqui, depois eu ver. 0,33. Acho que faltou a vírgula aqui. 0,33 dividido por 2. Isso, 0,165. Vou dar 165 metros. Opa. Metros. Beleza, aí com a distância do primeiro, com a distância feita, você calculou qual que seria o trabalho, né? Então, como a força, ele não entra especificamente, mas se foi na mesma direção, mas se ele não entra, você pode considerar. Então, na letra A, o trabalho feito vai ser força vezes esse deslocamento em 1 segundo. Então, isso vai dar 15, não, desculpa, 5 newtons vezes 0,165 metros. Nossa, que horrível, né? Aí, melhorou um pouco. E isso vai dar 0,83. Então, o trabalho feito no primeiro caso é 0,83 newtons. Essa equação que eu fiz aqui em cima poderia ter sido feita se ele tivesse dado a expressão para a potência. Então, a gente teria que calcular essa expressão primeiro. Aí teria que provavelmente pegar aqui o trabalho, que é força vezes deslocamento, derivar essa expressão e julgar ela aqui. Também é uma forma que daria. Aí teria que encontrar qual que é a fórmula para essa potência. Mas desse jeito acho que ficou bem mais simples do que o colega fez e sugeriu. Então na letra B, você quer saber isso para 2 segundos. Só que o 2 segundos está acumulando o trabalho feito no primeiro e no segundo segundo. O que tem de errado isso? Nada. Então, se a interpretação do problema foi o trabalho acumulado, né? Então, na hora que a gente calcular aqui no tempo de 2 segundos, já vai ter essa resposta de como foi essa atuação nesse tempo. Então, daria a mesma ideia, 0,33, só que agora no tempo de 2 segundos, dividido por 2, aqui já daria 0,33. Aqui vai dar vezes 4 dividido por 2, então vai dar vezes 2, né? Não precisa nem fazer aqui, né? 0,66. Então, ó, essa é a distância percorrida no primeiro mais o segundo. Então, se você quer calcular o trabalho de 1 a 2 segundos, né, de 0, né? Vamos fazer assim, né? O trabalho de 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos, né? 0 porque 0 é 0, né? De 0 a 2, né? Somando os dois, você vai fazer o trabalho colocando o x de 2 segundos. De 2 segundos. Então, isso vai ficar 5 newtons vezes 0,66, que vai dar o resultado que o colega encontrou lá, né? Vezes 5, 3,3. Então a gente, porque já respondeu, pode deixar desse jeito aí, sem precisar ter que subtrair nem nada? Pode sim. Não está muito óbvio aqui que é só no segundo, né? Eu lendo assim, fica meio assim, no primeiro, é só o primeiro? É só o segundo depois do primeiro? Você entendeu? Fica um pouquinho dúbio, não fica? Eu acho, pelo menos, na hora que eu leio. Se É você tem porque que quando... Então, se você fosse separar, igual você falou, esse aqui era de 1 segundo, né? Esse aqui é de 0 a 2. Então, o trabalho feito em 2 segundos total, menos o trabalho feito em 1 segundo, vai ser o trabalho feito só sobre os 2 segundos, né? Na verdade, ficou meio mal feito aqui. Peraí. Vamos fazer assim, ó. De 0 a 2, menos o trabalho feito de 1, vai ser igual só ao trabalho de 2 segundos, que é
3,3 menos 0,83. Então, vai dar menos 0,83, 2,5 aproximadamente, né? Beleza? E aí a mesma coisa para o terceiro, né? No terceiro segundo, a letra C, a mesma coisa. Não, né? Calcula o trabalho realizado pela força no primeiro, no segundo e no terceiro. Assim como a potência instantânea da força, no fim do terceiro segundo. Aí no final, para você encontrar a potência instantânea da força, vai ser o trabalho dividido pelo tempo, né, de 3 segundos. Todo mundo entendeu essa ideia, então, desse exercício? Todo mundo não, né? Acho que tem uma pessoa que perguntou especificamente. Né? Uma forma também, então, seria descobrir uma expressão para essa potência. Essa expressão da potência, pelo menos está escrito aqui no gabarito, que ela poderia ser descrita como sendo a força ao quadrado vezes o tempo dividido pela massa. Eu não entendi se isso aqui foi deduzido ou se isso deveria estar na expressão. Porque pode ser que o livro em inglês te passe essa expressão da potência. Se ele te passasse a expressão, né, que no caso essa seria essa expressão, você poderia fazer pelo método integral, igual eu coloquei aqui. Você substitui essa posição P, F é constante, sai, M é constante, sai. Aqui você vai fazer a integral de T dt nos intervalos que você quer, de 0 a 3, de 0 a 1. E na hora que você fosse calcular a potência final, é a derivada dessa potência em relação ao tempo, que vai ser força ao quadrado sobre a massa. Tá bom? É uma outra forma de fazer, utilizando essa expressão. Ótimo. Vamos passar para frente. Então, mais alguma dúvida? Quem tinha me perguntado as 3 questões da energia, eu não lembro o nome específico, não sei se a pessoa também está na sala aqui. Deixa eu ver aqui. Paula. Tá por aí, Paula? Paula está na aula de hoje? Ela não veio à aula, né? Ela me mandou dúvidas pelo e-mail, mas a aula que é de dúvidas, que é hoje o exercício, seria mais interessante. Então, vocês passem para ela. Ela vai ver a videoaula também, né? Mas ela foi uma das que fez pergunta para mim, mas no momento ela não veio para a aula hoje, para tirar as dúvidas, né? É bom vocês tentarem aproveitar essas aulas, né? Podem mandar por e-mail também, mas no e-mail muitas vezes eu não vou entrar em vídeo e ficar aqui explicando as coisas, né? Então, como é que é? Vocês têm mais alguma dúvida específica? Se não, eu posso dar a aula de radiação, posso dar uma aula sobre Professor, laboratório. Sim? a 45, por favor, não consegui fazer. De qual exercício? Qual lista? Da mesma página que você estava, no módulo 7. Tá. Mandei ele aqui. Essa é um pouquinho mais tranquila, que ela é de aplicação um pouco da equação direta, a gente vai ver. Então, nesse problema, um bloco de 100 quilos, né? Então, ele passa... Opa, vamos lá. Um bloco de 100 quilos, então, massa igual a 100 quilos. É puxado com uma velocidade constante, 5 metros por segundo.
em um piso horizontal para uma força de 122 newtons, que faz um ângulo de 37 graus acima da horizontal. Então, se a gente colocar aqui, né, um desenhozinho. Ixi, ficou picareta, né? Algo assim, né? Aqui é os 37 graus. Um bloco de 50 não, desculpa, é a força que é assim, né? A gente tem um piso. A gente tem um piso horizontal. Horrível, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa melhor na reta aqui. Ótimo, ótimo nada. Esse aí é o piso, não importa. A gente coloca um corpo aqui qualquer em cima dele. Vou colocar um corpo colorido. Como eu trocar a cor dele? Não importa também, não tem que trocar a cor também não. E aí a gente tem uma força que está sendo feita, então. E essa força, F, está sendo feita com esse ângulo em relação ao piso, né? De 37 graus. E aqui é o nosso corpinho de massa M. Aqui é o piso. Então, qual é a taxa com qual a força realiza trabalho sobre o bloco? Então, a gente chegou a ver, né? A taxa com que a força realiza trabalho é a potência. Aí a gente viu que a potência pode ser escrita como a força vezes a velocidade, ou a força vezes a velocidade, vezes o cosseno do ângulo entre elas. Então, basicamente, é a gente usar essa equação. Então, a força é de 122 newtons, vezes a velocidade, que é de 5 metros por segundo, vezes o cosseno de 37 graus. Então, se você aplicando essa equação, você descobre que seria de 4,9 vezes 10 a 2 watts. Então, talvez o confuso aqui nesse problema é qual é a taxa com que a força realiza trabalho. Taxa de realização de trabalho é potência. Então, talvez não ficou muito claro, porque ele não perguntou qual é a potência realizada sobre o bloco. Né? Aí eu acho que talvez seria mais intuitivo procurar uma equação de potência e substituir diretamente. Né? Mas ele escreveu qual é a taxa, pode ter gerado alguma dúvida. Mas é bem a aplicação direta da equação mesmo. Tudo bem? Resolvido a dúvida? Sim, eu fiquei com dúvida justamente nisso. Porque falou taxa, aí eu fiquei sem saber o que aplicava. Essa equação aqui, a gente chegou a deduzir ela em sala, só para você lembrar aqui um pouco, talvez, né? Tá mais grossa aqui. Essa equação, a gente tinha que... Nossa Senhora. Aí eu brinquei. Aí eu vou fazer uma aquarela aqui. Essa aqui. Então, a gente chegou a ver, né? Que a potência é a variação do trabalho no tempo. E aí, se nosso trabalho é descrito como sendo força vezes um deslocamento, x, por exemplo, e a nossa força é constante, então isso daqui é a variação da posição no tempo, a gente pode escrever isso como sendo a força vezes a velocidade. Tá? São duas expressões que a gente viu. Ou sendo a taxa, né, o delta sobre delta t, ou escrevendo ele em termos da força vezes a velocidade. Então, ótimo. E depois eu vou mandar, eu vou colocar isso aqui lá, tá? O link desses exercícios que foram resolvidos aqui, tá? Aí é bom que fica certinho a numeração, acho que fica didático aí para vocês, para quem não teve dúvida agora, talvez conferir depois. Gustavo, eu tive dúvida na questão 35 do capítulo 2. Você pode resolvê-la para mim, por favor? Posso, só um minuto aqui. Tá. Essa daí já é de outro livro, eu acredito que eu tirei, né? Do Paul Hirt. Peraí. Vou passar a página. Vamos pegá-la aqui. Só um minutinho. Aqui. 35? Isso. Né?
Essa, né? Essa é um exemplo, vamos falar assim, clássico aí, de aceleração constante e de aplicação das equações da cinemática, né? Voltou a funcionar aqui também. Então, começando, né? Uma bola é arremessada para cima com uma rapidez de 30 metros por segundo. Então, isso vai ficar bonitinho. Vamos desenhar aqui nossa bola. Vou fazer a setinha aqui. E ela foi arremessada para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. A gente pode, geralmente, né? Se coloca aqui na origem esse corpo, a gente pode colocar aqui é positivo para cima. Com isso, a gente pode falar que está atuando uma aceleração da gravidade para baixo, por exemplo, né? Para o sentido negativo. Então, a gente vai descrever quais são as equações de movimento para saber o quão alto e o tempo que ela vai ficar no ar, né? Então, a gente viu que para um corpo com equação com aceleração constante, as equações da posição, né, que ele quer saber o quão alto, o y do tempo, né, colocando que é nessa direção daqui, vai ser a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. E como a gente colocou que é positivo para cima, a gravidade está para baixo, menos, nesse caso, menos GT2 sobre 2. Então essa seria a equação da posição no tempo. Aí a gente tem também a equação da velocidade no tempo, de como ela altera, que vai ser a velocidade inicial menos GT. Né? Então essas são as duas expressões que vão ajudar a gente a resolver um problema. Tem alguns problemas mais complexos que eu acho que eu marquei para vocês, que talvez seja, eu não sei se é em 2 dimensões, eu deixei algum? Não, até que não coloquei não. Então esse daí vai estar, sabendo isso, vocês vão conseguir fazer a 37 e as outras, né? Então qual que seria a ideia? Primeiro você quer saber quão alto ela vai subir e o tempo que vai ficar no ar. A gente consegue ver que nessa primeira equação a gente tem duas incógnitas. A gente tem o tempo como incógnita, né? Nesse caso aqui. E temos, além do tempo, a distância. Então eu não vou conseguir resolver por essa equação. Essa equação da direita, eu já tenho a velocidade inicial, eu sei qual é a velocidade final quando ele chega no máximo, no topo, que é qual? É zero quando ele para, e aí eu poderia descobrir o tempo. Com o tempo de subida, eu posso descobrir qual que é a altura que ele chegou. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, dobrando esse tempo, a gente encontra o tempo que ele fica no ar. Mas existe uma outra expressão também que a gente viu, que é a de Torricelli, que também poderia ser usada nesse caso. Mas eu vou fazer primeiro, então, utilizando esses dois entendimentos, depois a gente pode fazer pela de Torricelli. Então, inicialmente, a ideia seria, né, na velocidade no tempo igual a quanto, né, ela vai ser zero. Então, isso aqui é quando ele chega na altura máxima. Todo mundo concorda? Eu taquei a bolinha para cima. Ela tem essa velocidade. A gravidade está desacelerando ela, está diminuindo a velocidade. Uma hora ela para. Ela para quando? Quando a velocidade for zero. E qual que é o tempo que isso acontece? Nós vamos descobrir agora. Então, o tempo que acontece que isso aqui vai ser zero né? Então a gente vai ter V0 menos GT igual a zero. Então o meu tempo que isso vai acontecer para a altura máxima vai ser igual a V0 sobre G. Então isso vai dar 30. Se, por exemplo, você usar 10 para G, vai encontrar 3 segundos. Né? Se a gente colocar 9,8, vai ser um pouco mais. Eu vou usar 10 aqui para ficar mais simples a conta. Então aqui era metros por segundo, aqui é metros por segundo ao quadrado, e a resposta deu 3 segundos. Então esse é o tempo de subida, não é isso? Só que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Aí isso está lá no conteúdo que a gente viu. E vocês podem fazer o experimento, jogando alguma coisa para cima, marcando mentalmente esse tempo. Então, a gente acaba respondendo a letra B, né? Com essa primeira parte. Então, a letra B, o tempo que ela fica no ar é 6 segundos. O dobro do tempo que a gente descobriu para subir. Então, 3 segundos para subir, 3 segundos para descer.
Vamos para a letra A, que seria sobre qual que é o tempo, a distância que ela vai subir. Então, se eu tenho o tempo de subida vai me dar a altura máxima. Então, em t igual a 3 segundos, eu encontro a altura máxima, que é o tempo para ela subir. Então, vamos lá. Y de t igual a 3 segundos vai ser igual. A posição inicial eu posso colocar que é 0, que ela saiu da origem. Então, eu nem vou ter esse termo de cá. Então, eu vou ter a velocidade inicial, 30 metros por segundo, vezes o tempo, de 3 segundos, menos g, que eu estou usando 10, né? Metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, vezes 3 segundos ao quadrado. Então, ao fazer essa conta, eu vou ter 90 metros. Opa, eu apertei sem querer aqui. 90 metros da primeira expressão, menos 5 vezes 3 vezes 3, não é isso? 9. 5 vezes 9 é 45. Então, ele subiu 45 metros. Seria a resposta da letra A. E a outra expressão que eu falei que vocês poderiam usar era a equação de Torricelli. Aí, com ela, você vai descobrir a distância sem precisar do tempo. Ela já relaciona a velocidade final com a velocidade inicial e a distância que atuou, nesse caso, a gravidade. Né? Então, aplicando a equação de Torricelli, você sabe que quando ela ocorrer a altura máxima, sei lá, para não ficar confuso aqui, vamos colocar y, né? O mesmo y de cima, né? Seria a altura. Então aqui é g, a gravidade, a altura, o sinal de menos é porque a gravidade está no sentido oposto da velocidade, e a gente sabe que o y máximo é quando essa velocidade for 0. Então, quando for 0, eu vou ter a distância máxima, né? A velocidade aqui é 30 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes y. Então, essa aqui seria para encontrar, né, a letra A sem precisar encontrar o tempo. Aí o tempo você poderia fazer na letra B, uma outra forma. Então aqui ficaria 900, que é esse termo daqui, né, é igual a y, 20y, né? Então y é igual a 45 metros. Então, tanto faz. Vou tirar isso aqui, na verdade, porque na hora que ficar no arquivo vai ficar ruim. Então, entendeu a ideia? Então, você pode usar a equação de Torricelli, você pode, para encontrar a altura diretamente, né, levando em conta o sinal da gravidade, ou você pode usar as duas equações da cinemática, da velocidade e da posição. A da posição você não consegue usar de primeira, porque você não tem nem o tempo que ele chega, nem a altura. Então, são duas incógnitas. Então, para responder a letra A, você tem que fazer o tempo primeiro e com o tempo calcular a altura, igual eu fiz aqui na letra B primeiro e a A em verde segundo, ou você usa a equação de Torricelli, que é essa equação que é independente do tempo. Como é que ele chegou nessa equação? Ele isolou o tempo aqui e substituiu na expressão de cá. Manipulou e chegou nessa expressão. Então, é a soma dessas duas expressões, independente do tempo. Aí o que aparece de novo aqui? Aparece uma equação a mais que é a velocidade, um termo a mais que é a velocidade final. Como no nosso caso é 0, você consegue resolver sem precisar saber do tempo. Aí outra forma de eu fazer também, eu posso pegar o 45 metros, jogar aqui na equação, ó, nessa primeira equação, e descobrir qual que é o tempo, que é a nossa equação de segundo grau, qual que seria o tempo que resolve essa equação. Né? Então, só para anotar aqui, eu não vou fazer, até porque vai gastar mais tempo, e eu acho que esses dois métodos que eu mostrei são mais simples, mas com essa posição daqui, né, eu posso substituir nisso. Então, eu quero saber qual que é o tempo para eu ter 45 metros de altura. Sabendo que ele saiu do zero, então isso vai ser igual a 30t menos 5t2, né? Que é o g10 sobre 2. Então, se eu resolver essa equação de segundo grau, ó, 5t ao quadrado menos 30t, estou passando para cá, tá? Ó, mais 45
é igual a 0, ou seja, eu posso simplificar tudo por 5. Então, se eu resolver essa expressão t ao quadrado, t ao quadrado menos 6t mais 9 é igual a 0. Na hora que eu responder isso daqui, ele vai me dar duas raízes. Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Com certeza, uma dessas raízes vai ser 3. Né? Então, 9 menos, vamos ver, 9 mais 9, 18. Menos 3, 18. Então, uma delas é 3, que é a nossa resposta. Né, que é o tempo de subida. Teria que multiplicar por 2 para descobrir o de descida. E a segunda de resposta provavelmente vai dar negativo. Como não tem significado físico, a que der menor que 0 não existe. Porque não existe tempo negativo. Né? Porque como é uma equação de uma parábola de segundo grau, você pode estar na parábola do lado positivo e do lado negativo, mas não tem significado físico o eixo tempo negativo no nosso caso. Então, tem essas duas formas de fazer também. Tá? Então, eu acho que aqui tem um resumo, né, dessa parte da cinemática, como resolver problemas desse tipo. Resolvido a dúvida, Ana? Sim, obrigada. Nada. Aí vai ficar lá no meio dos arquivos para vocês. Então, eu vou até escrever aqui para quem for ver depois, né? Método 1, método 2, acho que é melhor. Ué, cadê meu mouse? Voltou aqui. Então, aqui. Método 2. E aqui. Método 1. Tá? O método 1, tempo depois distância. Método 2, distância depois tempo. Perfeito. Alguma outra dúvida? Ô, professor, teve algumas questões de montar gráfico que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu acho que é a questão número 2 e a 28, que eu não consegui montar o gráfico. Uhum. 2. Tá, 2 da lista qual? Do capítulo 2? Ah, da segunda lista, de movimento retilíneo. Tá, a 2, ela já tem o gráfico e é para você interpretar ele, não é isso? Que é a do Chihuahua, né? Eu tô vendo aqui. E a outra, qual que você falou? 28? Ah, a 28. A 28 pede para você fazer os gráficos. A 2 não pede, não. Pede para você analisar o gráfico que ele te deu e te falar, olhando para o gráfico, quais são os trechos que ele está com velocidade constante. Você está com dúvida nas duas? Ah, não, Você eu tá na confundi. dúvida? Então é só na 28, só é a que pede para montar e que as contas eu até consegui fazer, eu não consegui montar foi o gráfico. Tá bom. Vamos abrir aqui. Tá vendo a 2 que é do Chihuahua? É só a interpretação dessa curva, né? Onde que ela é inclinada, onde que não é. Então é a 28. Eu passei ela aqui. Peraí que eu não estou enxergando ela aqui. 25. Aqui, ó, 28. Então, deixa eu só voltar a funcionar aqui. Em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração de... Então, ele tem uma desaceleração de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo esse carro inicialmente se movendo a essa velocidade leva para parar? Você conseguiu fazer os problemas ou não?
Você está na dúvida só na parte gráfica ou você conseguiu fazer ou não conseguiu? Deixa eu só olhar aqui, professor, peraí, só um segundo. Porque se for só o gráfico é a letra C, né? Aí, se você tiver na dúvida de como que faz, eu faço aqui também, senão a gente pula para a letra C. Não, as contas eu fiz, eu não sei se está certo, mas eu fiquei com Tá, dúvida mesmo em montar o gráfico. tá. Eu vou fazer aqui porque é rapidinho e vai precisar desses. Talvez vai precisar desses valores em alguma questão, não sei. Talvez vai ajudar ou não vai ajudar. Então, na letra A, ele quer saber qual que é o tempo que leva para parar. Então, a gente tem aquela expressão, né? A velocidade no tempo é igual à velocidade inicial menos a desaceleração, né? Então, com isso, a 24,6 menos 4,92 vezes o tempo t é igual a zero, né, que ele quer saber o tempo para parar. Então, o tempo vai ser 24,2 dividido por 4,92. Fazendo essa continha, vocês encontram que o tempo ele é de 5 segundos. B, que distância o carro percorre nesse tempo? Pode jogar na expressão da... Aí, isso aqui, de novo, tem duas opções, né? Se você quiser saber diretamente, sem ter calculado o tempo, você joga na Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos duas vezes a aceleração vezes a distância. Então, se você quer descobrir a distância, a gente sabe que a velocidade final é zero, porque ele parou, ele quer saber o tempo que ele precisou percorrer. Então, essa distância ela vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes a aceleração. Se fazer essa continha, 24,6 dividido, isso aqui é o quadrado, dividido por duas vezes 4,92, vocês vão descobrir que isso é 100 metros. Beleza? Aí na letra C, então uma forma de fazer essa, a outra forma é jogar o x de t na expressão, então tempo igual a 5 segundos, na expressão da posição. E aí a expressão da posição é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos a t2 sobre 2. Posição inicial é zero, o v e o t a gente tem, jogando 5 segundos nessa expressão, que é 24,6 vezes o tempo, menos 24,6 vezes 5, né, que é o tempo, menos A, que é 4,92, dividido por 2 vezes 5 ao quadrado, você também vai encontrar 100. Tá? Mesma resposta. Então vamos para a letra C. Desenhe os gráficos x em função de t e v em função de t. Então, o gráfico de x em função de t a gente tem. Ó. Vou até colocar ele aqui. Ó. X em função de t, ele é o quê? A posição inicial, né? Que a gente já colocou como zero, tá até aqui a expressão. Ó. Então, a expressão inicial é 24,6t menos 4,92 por 2 vai dar 2,45, 46. 2,46 vezes o tempo ao quadrado. Beleza. Como é que eu faço, então, o gráfico da posição no tempo? Aqui é uma equação de segundo grau, né? Só que eu tenho uma concavidade negativa. Vocês devem ter visto, talvez, lá na parte do segundo grau, uma forma de você fazer o gráfico é você fazer uma tabelinha. Aí você pode fazer uma tabelinha com x e com t. Aí você substitui alguns valores de t. Eu posso marcar aqui, por exemplo, sei lá, em segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você faz aqui 1, 2, 3, 4, 5. E joga T1, T2, T3, T4, T5 e calcula os valores de x. Aí você vem cá e marca para cada um desses, né? Então você vai vir aqui no seu x, que vai estar lá, sei lá, numa escala 20, 40, 60, por exemplo. Aí você vai vir cá com seus e vai marcar os pontos. Aí você pegou lá 5 pontos, em tempo igual a 1 segundo, ele está mais ou menos, sei lá, aqui. Falta eu colocar, né, os valores, eles são 1 segundo, gente. Então aqui seria, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O
que a gente sabe, né? Uma equação, se ela fosse uma equação de segundo grau com positivo, concavidade para cima. Se ela for um cara com negativo, concavidade para baixo. Isso a gente chegou até a ver nesse curso, né? Então, a concavidade para baixo no gráfico de uma parábola tem a ver com esse termo do polinômio de segundo grau, de segunda ordem. Só que a gente, igual a gente não tem um tempo negativo, então, assim como na parábola de um corpo que está acelerando, a gente só olha a parte positiva, não olha a parte negativa, né, dessa parábola, a mesma coisa vai acontecer se a gente estiver analisando isso. Então, nesse caso, né, que a nossa parábola está aqui, né, para essa expressão negativa, a gente vai pegar só essa primeira parte da nossa parábola, que tem a ver com essa desaceleração. Então, a forma de fazer realmente o gráfico é calculando isso, marcando os pontos, né? Então, ou você vai ter que fazer computacionalmente, né? Mas uma forma seria isso. Ah, marquei o meu primeiro ponto, deu aqui. Aí, para 2 segundos, sei lá, já deu próximo de 40, deu aqui. Para 3 segundos, já deu mais ou menos em 50. Eu tô chutando aqui, mas é para vocês entenderem a ideia, tá? De como é que faz. E aí, depois você vem cá. Você sabe que no tempo zero é zero, né? Então, ela sai da origem e... Opa, aí foi ruim demais. Peraí. Faz o seu gráfico. Entendeu a ideia? É uma forma de fazer Entendi. o gráfico. Ô, professor, só que nessa questão na letra B aí, o meu eu achei 61,5. Não achei 100, não. Desculpa, Eu achei esse valor também. Eu Não, fiquei você tem sem razão. entender Aqui eu não aqui. fiz a conta, não. É que eu tô com as respostas aqui. Eu olhei a resposta do exercício errado, tá? Você tá certo. O cálculo é esse mesmo que eu fiz. Eu até conferir aqui. Mas na hora que eu calculei a resposta, eu peguei a resposta de outro exercício. Olha o que eu vi aqui. Ainda bem que você percebeu. 24,6 vezes 24,6. Isso. Dividido por 2. Tal. Dividido por 4,92. 61,5. Né? Você tem certinho. 61,5. Você tem razão. É porque na hora que eu... Ainda bem que você percebeu isso, não vai ficar errado no slide. Eu tô com as respostas aqui para olhar e eu olhei errado, para não precisar ficar fazendo as contas. Tá? Perfeito. Obrigado aí pela correção. Então, para fazer o exercício, para fazer um gráfico, você plota uns dados, você analisa que ele tem forma de uma parábola, e aí você preenche essa linha. É uma forma de fazer. A próxima, que é a da velocidade, cadê? Ó? A velocidade no tempo, a gente viu que ela é 24,6 menos 4,92 t. Aqui é a mesma coisa, você pode fazer a tabelinha, VT, desenhar seu gráfico, t em segundos, faltou aqui, né? Espera. Em segundos, x em metros, aqui vai ser V em metros por segundo, e t em metros, e aí você faz a mesma coisa, coloca aqui 1, 2, 3, acha os seus valores, divide da forma que você quiser, então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e então 1, 2, 3, 4, 5, e eu posso dividir aqui, sei lá, 10, 20, né? E aí você pode fazer seu gráfico dessa forma. Você pode analisar alguns pontos especiais. Quero saber quando que eu vou cruzar no tempo zero, quanto que ele vale. No tempo zero vale 24,6. Então, meu gráfico vai sair aqui, ó, isso aqui é 20. No tempo igual a zero, o primeiro ponto é aqui, mais ou menos, 24,6. Aí nós vimos que no tempo de 5 segundos, a velocidade é zero. Então, aqui no tempo de 5 segundos, ó, calculado aqui em cima, é zero. Então, está resolvido. É uma reta, né? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau, se ela for positiva aqui, ela vai ser nesse sentido. Se ela for negativa, ela vai ser no sentido oposto. Então, é lógico, eu posso botar os pontinhos aqui, né? Calcular 2 segundos, 3 segundos, mas no final ela é essa reta. Essa não é essa, né? Uma reta mais bonita que essa. Tá bom? Então, essas seriam as fórmulas, né? As formas de desenhar os gráficos. Você pode tanto olhar pela equação, a equação de primeiro grau é uma reta, ou fazer por pontos, marcar os pontos, você sabe que é uma reta, você traça ela. Nesse caso, a velocidade é mais simples porque a gente tem
tanto o tempo que é zero a velocidade, que é o final, como o tempo inicial, que é no tempo igual a zero, que é igual a 24. Então você tem 2 pontos, você sabe que é uma reta, você já pode traçar. Perfeito? Ô, professor, explica de novo como que você achou as fórmulas dos gráficos. Aqui são as fórmulas gerais. Ó. Então, por exemplo, a fórmula geral de como a velocidade varia no tempo é essa. Só que o que se altera? Se o corpo está sendo acelerado, você tem mais A. Se o corpo está sendo desacelerado, é menos A. Como ele falou que o carro está sendo desacelerado, está sendo freado, é menos. Então a equação da nossa velocidade é a equação geral da velocidade, para qualquer corpo com aceleração constante. Só substituir os termos. Então a velocidade inicial era 24,6, ele passou aqui, né? Eu só não anotei ela aqui, aí talvez fique um pouco mais confuso, né? Deixa eu deixar ela anotada aqui no slide. Então ele passou que a velocidade inicial é 24,6 metros por segundo e ele passou a aceleração. Então, basicamente, isso aqui é só a cópia do enunciado na expressão geral para a velocidade. Aí depois eu fiz a cópia do enunciado para a expressão geral da posição. A expressão geral da posição é essa daqui, ó, x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Aí, de novo, entra a interpretação. Está saindo de onde? Está saindo da origem? Eu que escolho. Eu sou observador, então está saindo da origem. Não preciso de ter x0. x0 é igual a zero. v0 eu substituí aqui. Aceleração eu substituí aqui. Né? As expressões são as mesmas para qualquer problema com aceleração constante. Só vai mudar as constantes que o problema te dá. Né? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Então, essas aqui, ó, essa é a expressão geral e essa daqui é a outra expressão geral. Essa daqui, eu não sei se ficou claro, né? Essa daqui é uma expressão geral. A única coisa que eu mudei nessas duas expressões foi o sinal do menos na aceleração pela interpretação, né? O carro tá... aí talvez um desenho ajudava para entender isso um pouco melhor também, né? Lógico. Então, sei lá, estou com o meu carro aqui. Bem mal feito mesmo, não tem problema. Ele tem essa velocidade inicial e, ao mesmo tempo, ele está desacelerando. Aí eu posso colocar meu sistema positivo para cá. Aí essas expressões, né, x e v, estão relacionados com o sentido dessas acelerações. Né? Beleza? Professor, na 2 desse mesmo módulo, os gráficos que são para desenhar é nessa mesma ideia aí? Então, na 2... Tem duas número 2. Ah, tá. Então pode ser isso. Tem O uma 2 que do pede. Chihuahua... o 2 do Chihuahua não tem que fazer isso. Né? Aí na outra é a 2... Pô, eu tô perdendo aqui. Aí é a 2 de qual? Calcule a velocidade média? Sim, essa mesmo. Mesma ideia. Faço o gráfico de... Só que é até mais fácil, porque aqui, na verdade, não é que é mais fácil, mas ele já te fala os valores que as velocidades têm em cada ponto. Então, você já tem os valores de V e de T. Aí você vai desenhar nessa... eu posso fazer se você quiser, mas até... Eu quero dizer que ela é mais simples, porque em vez de ficar assim, né? Você vai ter... ela vai ter um período que vai ficar constante, depois ela vai ter um tempo que vai ficar assim. Não tem nenhuma equação, né? Porque como é velocidade média, e ele te fala as velocidades nesse intervalo, nesse intervalo, nesse intervalo, é basicamente desenhar elas. Sei lá, ficou durante, sei lá, tá aqui, vamos dizer aqui, ó, caminha 1 minuto a 1,22. Então, entre aqui e aqui, ou seja, 60 é 1,22 por 1 minuto, então aqui 60 segundos eu vou ter uma reta. Aí depois ele vai aumenta a velocidade durante tanto. Aí você, entendeu? Assim, aí não tem nem expressão nesse caso, porque como é o próprio enunciado vai te falando as velocidades em cada intervalo de tempo, você vai fazendo platôs. Aqui é um platô nessa velocidade constante, aqui é outro, aqui é outro. Aí não tem uma equação para você fazer igual está aqui. É ir lendo o problema e desenhando ponto a ponto, né, o que ele passou. Se você quiser... Professor, eu acho que eu fiz errado, então, porque eu entendi que era para fazer o gráfico da velocidade média, e eu fiz igual você falou. Quando tá numa determinada distância, num tempo, eu tracei uma reta. Não fui fazendo por platô, não.
Não, platô, eu tô falando, eu não li o problema aqui, né? O que eu quero dizer é o seguinte, né? Você vai ter aqui lá, né? O que o problema deu, velocidade no tempo. Aí você vai ter lá, uma hora ele ficou assim, uma hora ficou assim, uma hora ficou assim, não importa, aí ficou assim. Aí você vai calcular depois isso aqui, né? A velocidade média desses pontos. A reta que no final tem a ver com esses altos e baixos dessa velocidade, né? Aí se ele pediu só a velocidade média, faça o gráfico nos dois casos e indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então é isso, na hora que você fazer os gráficos, eu não sei como é que vai ficar o gráfico, não estou olhando o problema, é bom supor que o gráfico assim, não sei, de acordo com o que ele escreveu. Aí na hora que você calculou a velocidade média, você calculou, foi isso aqui, ó, uma reta que liga o ponto final e o ponto inicial, calculando a média da velocidade nesse caminho. Né? Se vocês quiserem, eu faço para vocês, mas eu acho que ela ainda é mais simples do que essa outra daqui, né? É mais ler e fazer, vocês que sabem. Se vocês estiver com dúvida, eu faço. Não tem problema não. Faz favor, professor, que eu tô com um pouco de dúvida em como fazer ainda. Tá bom. Então deve ter sido essa 2 ele perguntou, e depois eu achei que fosse a outra 2, que não tem. Tem duas letras 2 mesmo aí. Então tem dois casos para calcular a velocidade média. Vamos lá. Letra A. Né? Você caminha. Então, primeira parte, né? Você caminha uma distância de 73,2 metros com uma velocidade constante, vou colocar assim, 1, para saber que é o instante 1, a distância 1 no tempo, na velocidade 1, a 1,22 metros por segundo. E depois corre 73,2 metros, então uma distância 2, igual, com uma velocidade de 3,05 metros por segundo. Eu vou fazer esse primeiro e vou deixar para vocês tentarem fazer o segundo, que é bem idêntico, só muda os valores, né? Porque, igual eu falei, se vocês só verem eu fazer, vocês não vão aprender. Depois, de qualquer forma, tentem fazer sem estar vendo a resposta, né? Então, ele calcula a velocidade média e mostra isso graficamente, né? A velocidade média você deve ter calculado é a distância total sobre o tempo total. Então, nesse caso, a distância total, 73,2 mais 73,2 metros, né? Dividido pelo tempo total. Qual que é o tempo total? Velocidade é distância sobre tempo. Então, o meu tempo total, ele vai ser distância sobre velocidade. Então, o tempo 1 vai ser distância 1 sobre velocidade 1, tempo 2, distância 2 sobre velocidade 2. Então, eu vou ter aqui D1 sobre V1, 73,2 sobre 1,22, mais 73,2 sobre 3,05. Entenderam? Então, isso aqui seria tempo 1, tempo 2, e isso daqui vai dar 1,74 metros por segundo. Beleza, agora vamos para C. Faça o gráfico de x em função de t nos dois casos. Então, vai lá, fazer um gráficozinho. X de Ô, t. professor, eu somei as duas velocidades que tinham como se fosse uma velocidade só e apliquei a fórmula de velocidade, que é distância sobre tempo. Aí eu achei um valor diferente. Eu achei 4,27 de velocidade média. Tá errado porque são tempos diferentes, né? Se ele tivesse feito no mesmo tempo, aí talvez você poderia fazer isso, entendeu? Agora, são velocidades diferentes em tempos diferentes. Então, para você encontrar a velocidade média total, é a distância total no tempo total, né? Essa distância demorou esse tempo. Essa distância demorou esse tempo.
Você só somou os dois e dividiu por 2. Não, eu usei a fórmula de velocidade, aquela que é só delta D sobre delta T, sem ser a média. Aí eu, Foi isso que eu fiz. O delta D, a distância total, delta D sobre delta T. só que o tempo eu fiz assim, eu somei as duas velocidades que deu e fiz como se fosse uma regra de 3 cruzando. Deu pra entender? Deu, mas Mas parece que está assim, errado. uhum. Tá? Você entendeu do jeito que eu fiz aqui, né? Entendi, é só que eu pensei que eu não pensei nesse ser dois sempre diferentes. Porque o tempo é diferente. Pode confundir porque a distância é a mesma, mas como o tempo é diferente, não daria para fazer assim. Se o tempo fosse igual, talvez o seu raciocínio funcionasse, tá? T1 é D1 sobre V1 e T2 é D2 sobre T2, tá? Só para ficar registrado aqui, que às vezes vocês vão estudar depois e não sabem de onde é que veio, não lembra, né? Beleza. Então, vou desenhar x por t, né? Então, tempos a gente teria que calcular, né? Obviamente, para saber qual que é o t de cada um, né? Então, vamos calcular aqui. 73. São duas retas. A gente vai ter duas retas inclinadas aqui, né? 73,2 dividido por 1,22. Então, esse primeiro é 60 segundos. Então, os primeiros 60 segundos. E o segundo é 73,2 dividido por 3,05. 24 segundos. Então, eu vou ter uma inclinação até 60 segundos. Aqui eu não vou conseguir dividir muito bonito, não, tá? Vamos colocar o tempo em segundos. Então, vamos colocar que aqui seria o meu 60, só para marcar esse ponto. Aí eu posso fazer as divisões como eu quiser. E 60 mais 24 seria 84, né? Então, vai dar mais ou menos, sei lá, aqui, 84. Isso aí é só para ilustrar, tá? É lógico que um gráfico não é feito assim, né? Você vai fazer aqui, né, 10, sei lá, 20, 30, até chegar números constantes. Isso aqui é só para marcar aonde a gente vai fazer. Então, ó, a velocidade foi inicialmente, ó, nos primeiros 60 segundos, né, até chegar nesse ponto aqui mais ou menos, ele teve uma velocidade constante igual a 1,22. O que é essa velocidade constante? É a inclinação desse gráfico. Né? A gente viu que é a inclinação. Então, em tese, né, eu posso, se você quiser traçar pontos, né, fazer igual a gente fez naquele caso, você pode simplesmente tratar a expressão da posição como sendo a posição inicial mais a velocidade, a posição 1, né? O primeiro gráfico, né? Vai ser a posição, que é a posição no instante 1, né? Vamos fazer com a mesma nomenclatura? Vai ficar mais fácil de entender. Então, D1 no tempo é igual à posição inicial, que é D01, mais a velocidade 1 vezes o tempo. Então, é uma equação de primeiro grau, né? A gente sabe que a posição inicial eu posso considerar zero. Então, como que vai ficar D1 no tempo? Ele é igual a V1 vezes o T. Então, de T de 0 até 60, V1 é a minha inclinação, né? Como V1 é de 1,22, eu vou fazer no olho aqui, né? Então, até chegar aqui em 60, ele tem uma inclinação. Perfeito? Aí você teria que calcular, né? Aí você faz aqui tempo de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos e vai marcando aqui, ó. Você pode fazer a tabelinha, igual eu falei, se quiser. Distância e tempo, né? Você tem a velocidade, então no tempo de 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 60 segundos, que é o último que a gente viu. Aí 60 segundos, a gente sabe que é a posição final aqui, né? E ele vai ter 73,2 metros. A lógica aqui você não vai colocar assim, né? Você vai colocar, sei lá, 10, 20, mas essa aqui é a primeira inclinação, beleza? Em 60 segundos, a gente sabe o ponto final, em 60 segundos ele percorreu isso, e essa é a inclinação. No tempo zero, ele está em zero, ele está parado, né? Então, ou está na posição inicial, que é o zero, essa seria a primeira inclinação. Para a segunda inclinação, é a mesma ideia, só que agora a expressão mudou só um pouquinho. Eu tenho aqui que meu D2 é igual à posição inicial de 2 mais a velocidade de 2 vezes o tempo.
Então, a minha expressão como de V2 varia no tempo é o quê? Agora eu tenho uma posição inicial. Qual que é a posição inicial? 73,2. Ele acelera a partir daquele ponto. Mais 3,05 vezes t. Então, a mesma coisa. Eu posso fazer uma tabelinha de D2 no tempo. E preencher aqui. Mas é uma reta, né? Da mesma forma. Então, vamos desenhar ela. Eu sei que em 84 segundos, ele tem que dobrar essa altura. Então, fazendo no olhômetro aqui, ó, dobrar essa altura é mais ou menos aqui, ó, tá? Então, aqui seria 73, 146, aqui seria 146,4 metros. No tempo mais ou menos de 84 segundos. Essa parte de gráfico aqui é mais trabalhado, vamos falar assim, um pouco no segundo grau, né? Eu não sei se vocês tiverem em matemática uma revisão de como fazer um gráfico. Então, é uma oportunidade para quem esqueceu ou para quem não praticou muitas vezes na época. Então, aqui, ó. Beleza, tá aí as duas opções, né? Então, eu tenho essa inclinação que é menos inclinado, que é de 1,22 metros por segundo, e tem essa inclinação mais inclinada, dá para a gente perceber aqui, que é de 3,05. E aí, o que é essa velocidade média de 1,74? É isso aqui no final. Deixa eu clicar a reta que tá foda. Eu acho que vocês entenderam, mas eu estou apanhando muito aqui. Deixa eu ver se consigo fazer uma... Isso aqui eu vou fazer reta? Laser, não. É meio ruim esse negócio aqui, né? O outro aplicativo que eu uso, deixa eu ver se esse vai dar para fazer. Se eu consigo fazer uma... Depois eu girar ela. Consigo não. Esse aplicativo ele não me dá o poder de eu fazer uma reta, né? Ele não tem essa opção. Então, vou tentar desenhar aqui algumas tentativas. Pronto, ó. Então esse aqui seria a nossa velocidade média. Todo mundo entendeu? Esse tempo ela teve essa inclinação, esse tempo ela teve inclinação, e essa é uma velocidade média que a gente encontrou, que é mais inclinada que essa, que é 1,22, e menos inclinada que essa, que é 3,05. Ela tem 1,74. Então, graficamente, é a mesma ideia, né? Igual eu comentei do exercício anterior. Eu achei que nem tivesse uma expressão, mas tudo bem, vocês têm uma expressão do segundo grau. É porque se ele tivesse pedido o gráfico da velocidade no tempo, aí seria esses platôs que eu falei com vocês. Mas como ele pediu na posição no tempo, aí você pode usar essa equação de primeiro grau na parte 1 e na parte 2. Né? Deu para entender? Sim, professor. Obrigada. É interessante vocês saberem fazer gráficos na mão também, né? No laboratório vocês vão aprender a usar o programa, com certeza vocês nunca mais vão fazer gráfico na mão. Vocês vão jogar lá na tabelinha X e Y, plotar o seu gráfico e você vai ver a função, como que ele está bonito, etc. Você não vai fazer isso na mão na prática, né? Você aí fazia antes do computador, não tinha papel quadriculado, etc. Então, talvez é interessante vocês fazerem agora na mão para ter essa última experiência, mas eu tenho certeza que depois que vocês fizerem a atividade de laboratório, isso vai ser coisa do passado, né? Então, eu acho que era isso, né? Igual eu falei com vocês, eu tinha preparado aqui uma aula sobre radiações, né? História dos átomos, radiação solar, aplicações, etc. E aí eu vou deixar para dar isso em algum momento que a gente tiver um tempo livre. Né? O mais interessante é vocês tirarem as dúvidas mesmo. Vou interromper a gravação aqui, porque já está no final da aula, tá?